obrigada e vamos lá. Vocês estão com a palavra, Leonor e Nuno. Ok, então vou tomar a iniciativa de começar eu, combinei com o Nuno, vamos aqui baralhar um pouco o título desta palestra era Trabalho Decente, Desenvolvimento Humano e Gestão de Conhecimento. E nós vamos virar a mesa ao contrário e vamos começar com a gestão do conhecimento e acabar no trabalho decente. Mas antes disso, é óbvio que alguns agradecimentos são devidos. Eu falo português com sotaque de Portugal, o vosso português é muito mais bonito. Se eu falar um pouco depressa, não se inibam e digam para eu falar um pouco mais devagar, está bem? Porque às vezes na empolgação do discurso começa a falar muito depressa e pode tornar-se menos perceptível. Queria começar por agradecer muito à Isabela, à professora Isabela Taveira, pelo convite que nos endereçou e que nos honra. Honra-nos por diversas razões, porque é um convite que vem de uma colega que nós conhecemos há pouco tempo, mas a quem apreciamos muito, a quem reconhecemos um trabalho muito significativo e a quem nos associamos com muito gosto. Agradeço também ao colega Tiago Lima pelo cumprimento intimista que nos fez, que de alguma forma, se me permite, marca o tom da forma como nos vamos dirigir a vós. Também de uma forma próxima, também de uma forma intimista, como se estivéssemos entre amigos que conversam de coisas sérias, embora de uma forma tranquila e serena. Portanto, obrigada pelas suas palavras. Agradeço à Carolina também a forma muito amável como se dirigiu a nós e eu desejo que outras oportunidades também tenhamos de a conhecer, de estar consigo e de partilhar outros momentos como este. Obviamente que nada disto faria sentido se não tivéssemos público. Poderíamos estar aqui os 4, para incluir o Nuno, a quem também desde já cumprimento. Nuno, peço desculpa, devia ter-te cumprimentado, mas não faria muito sentido, ou não faria o sentido deste café com RH se não tivéssemos outras pessoas que tiraram algum do seu tempo para estar aqui connosco, para nos ouvir, para compartilhar connosco as suas ideias e também para colocar alguns desafios no fim e podermos refletir sobre eles. Portanto, a todos o meu cumprimento e um cumprimento muito especial para esse Brasil de que nós gostamos tanto. Então, como eu disse, eu vou agora começar e vou tentar, eu estou aqui a olhar para o meu relógio, vou tentar não me alongar e usar os 20 minutos que a Isabela tinha dito que usássemos para deixar depois todo o tempo que quiserem para conversarmos. Eu fiz o meu doutoramento há muitos anos e o tema foi a gestão do conhecimento. Apaixonei-me muito profundamente pelo tema e embora nos últimos anos a nossa pesquisa tenha sido direcionada um pouco mais para o trabalho decente, para a economia do bem comum, para os processos cooperativos, qualquer que seja a sua natureza, a verdade é que a gestão do conhecimento, sobretudo um dos seus processos, está presente em tudo aquilo que fazemos. Nós, pesquisadores, nós, professores, nós, responsáveis por RH, lidamos com pessoas. E ao lidar com pessoas, ao gerir pessoas, nós estamos a gerir o recurso mais especial. Eu ponho recursos entre aspas, porque as pessoas não são recurso, é apenas para usar uma terminologia mais comum. Mas usamos as pessoas de quem, onde nasce e a partir de quem todo o conhecimento depois pode ser gerido, seja ele compartilhado, seja utilizado, seja registado. Portanto, as pessoas estão no cerne da gestão do conhecimento, estão no cerne das companhias, das empresas, das organizações e estão, portanto, também no cerne das preocupações com o trabalho decente. Entre a gestão do conhecimento e o trabalho decente, nós deliberadamente colocamos a expressão desenvolvimento humano. E eu, na abordagem que vou fazer à gestão do conhecimento, do muito que poderia dizer sobre a gestão do conhecimento, eu vou-me centrar naquelas ideias
que me parecem estar intimamente relacionadas com o desenvolvimento humano e que permitirão depois ao Nuno agarrar o tema na lógica do trabalho decente. E eu diria que estes meus 20 minutos, já passaram 2, têm 3 grandes momentos. O primeiro momento eu vou-vos falar dos meus pressupostos. Eu não vos vou amassar, nem vou falar do que está na literatura, do que está nos artigos. É claro que isto resulta da literatura, da pesquisa, mas também de muitos anos de reflexão sobre a gestão de conhecimento. Portanto, vou-vos falar quais são os meus pressupostos. O que é que eu acho nuclear? O que é que eu acho mais importante compartilhar convosco hoje ao falar de gestão de conhecimento? Depois, vou-vos dizer, com base nestes pressupostos e nos objetivos da gestão de conhecimento, o que é que facilita a gestão do conhecimento? Com o que é que nós podemos contar para facilitar estes processos? E por fim, porque não há bela sem senão, como diz o ditado, o que é que dificulta? Quais são os aspectos que nós devemos ter em consideração? Porque seguramente há muito mais aspectos a complicar, a dificultar a gestão do conhecimento do que propriamente a facilitar. Então, para ser simples, eu diria que há alguns pressupostos para mim, que é, eu não posso ignorar, quando falo de gestão do conhecimento, que estou a falar de pessoas. Porque o conhecimento reside nas pessoas. E às vezes há abordagens muito tecnológicas, em que a tecnologia, as TIC, estão no centro das preocupações de quem procura desenvolver sistemas ou processos de gestão de conhecimento, e às tantas eles são tão desligados das pessoas que as pessoas parecem não ser mais precisas. Parece que o conhecimento está delas desligado. O meu primeiro alerta e o meu primeiro pressuposto que eu compartilho convosco é: não é assim, nunca será assim, e sempre que nós ignorarmos que o conhecimento está intimamente associado a quem o criou e a quem o pode compartilhar, nós estamos a cometer erros. E, portanto, das múltiplas abordagens à gestão do conhecimento, eu tenho um pressuposto, que é: as pessoas estão no centro das preocupações, e a minha abordagem é a abordagem de uma psicóloga. E se há uma abordagem de uma psicóloga, tem que colocar as pessoas no princípio, no meio e no fim de tudo. No entanto, eu tenho outro pressuposto. Eu preciso da tecnologia. Nós todos precisamos da tecnologia. Se o conhecimento tem 2 dimensões, que é uma dimensão mais tácita e outra mais explícita, e se na dimensão explícita nós podemos, de facto, muito facilmente codificar e partilhar conhecimento, na sua dimensão tácita isso é muito mais difícil. Então, para aquela que é a dimensão mais explícita, a tecnologia é fundamental. Nós fazemos chegar, como hoje aqui, nós estamos a compartilhar conhecimento assim, porquê? Porque a tecnologia nos permite. E, em princípio, este compartilhamento convosco vai-vos enriquecer e vai-nos enriquecer a nós, com os vossos compartilhamentos também. Portanto, a tecnologia é indispensável, é um facilitador, mas não é o mais importante. E a minha abordagem é, portanto, uma abordagem orientada para as pessoas. E eu lembro os colegas de psicologia que há muitos anos foi desenvolvido o modelo sociotécnico, de que devem ter ouvido falar. Sempre que ocorre uma mudança ao nível tecnológico, ao nível dos processos mais ligados à estrutura, aos equipamentos, há mudanças que ocorrem ao nível das pessoas. É impossível introduzir uma nova tecnologia sem que isso impacte as pessoas. E, portanto, todas as mudanças que fizermos do ponto de vista da tecnologia, elas vão ter o seu impacto nas pessoas. Como é que nós conseguimos otimizar esta preocupação do conhecimento, de termos conhecimento para podermos desenvolver as pessoas com quem trabalhamos e que trabalham nas organizações e, simultaneamente, fazê-lo de uma forma otimizada? Eu tenho outro pressuposto. Se o meu primeiro pressuposto é que a gestão de conhecimento assenta sobretudo nas pessoas e não as podemos ignorar, e que a tecnologia é apenas um facilitador, o meu outro pressuposto é que não é possível gerir conhecimento
sem saber gerir pessoas. E, portanto, eu considero que as pessoas que nas empresas têm a responsabilidade de gerir pessoas são os atores, que não podem ser ignorados quando nós queremos fazer o que quer que seja na área da gestão de conhecimento. Há mesmo quem diga que a gestão de pessoas, que a gestão do conhecimento, é uma forma avançada de gestão de pessoas. E porquê que é isto? Porquê é que nós não podemos desligar a gestão do conhecimento da gestão de pessoas? Porque, como eu vos dizia, e o meu pressuposto é esse, se o conhecimento reside nas pessoas, nós, para conseguirmos otimizar os processos de gestão do conhecimento que são importantes para a nossa organização e para os objetivos da nossa organização e para os objetivos de desenvolvimento das pessoas, o que é que nós podemos fazer? Porque o conhecimento não se gera por si. Há mesmo quem diga que não é possível gerir o conhecimento. O que nós gerimos são as pessoas que detêm o conhecimento, que o podem compartilhar e que o podem utilizar. Muitos de vós já tiveram provavelmente uma infeliz experiência de terem um colega que sabe muito, é muito inteligente, é um especialista numa área extremamente importante, mas, no entanto, a organização não criou mecanismos para que aquele conhecimento que ele tem possa ser compartilhado com outros e possa ser posto em prática. Então é um conhecimento estéril, que não vai servir de nada. Pressuposto 1, gestão do conhecimento é, antes de mais, gestão centrado nas pessoas. Pressuposto 2, é impossível gerir conhecimento sem saber gerir pessoas. Há mesmo quem diga, a gestão de conhecimento é uma forma avançada de gestão de pessoas. Eu não vou detalhar os processos de gestão de conhecimento, porque certamente já terão ouvido falar deles. Mas é absolutamente essencial referir apenas 2 ou 3. O conhecimento que se cria e que conduz à inovação. Uma organização, uma empresa, uma companhia assenta apenas naquele conhecimento que detém no momento e que não inova, criando novo conhecimento, vai acabar por estagnar, se não por morrer. Portanto, todas as organizações precisam de inovar, precisam de saber desafiar-se a ir mais além, e neste desafio de fazer diferente, a gestão do conhecimento é fundamental naquele que é o processo de criação do conhecimento. Ora, para criarmos conhecimento, precisamos de ter pessoas que estejam disponíveis a trabalhar, a cooperar, para que, efetivamente, em conjunto, possam realizar esse objetivo extremamente nobre, que é de se desafiarem a fazerem mais, a fazerem melhor, a fazerem diferente. Outro processo, para além da criação, é o processo de compartilhamento. É fundamental que nas organizações nós compartilhemos conhecimento. E o problema é que, e eu vou-vos falar disso, sobretudo no final, é que nem sempre é fácil conseguir que as pessoas se disponibilizem para compartilhar o seu conhecimento. Vou fazer aqui um parênteses para dizer-vos assim, voltaremos ao processo de compartilhamento no final. Vou avançar para o próximo. Falei na criação, falei no compartilhamento e agora vou falar-vos na utilização. Como eu vos disse, é impossível concretizar qualquer serviço ou uma qualquer ação na organização se as pessoas não estão dispostas a pôr em prática aquilo que sabem. Portanto, não basta saber, não basta compartilhar, é preciso que as pessoas estejam disponíveis para pôr em prática aquilo que conhecem. Há outros processos, nomeadamente os múltiplos processos que as organizações detêm para registarem, memorizarem o conhecimento. Não vamos ter tempo a falar deles, porque eu quero voltar ao processo de compartilhamento. Dizia-vos eu que, nisto tudo, a minha grande preocupação é alinhar-me. Como é que a gestão do conhecimento se alinha com o desenvolvimento humano? E, efetivamente, para depois chegarmos ao trabalho de si. Efetivamente, eu diria que o desenvolvimento humano nas companhias, nas empresas, ocorre fundamentalmente quando há uma preocupação da gestão de topo com o desenvolvimento das suas pessoas. Se não houver um comprometimento, se não houver uma liderança,
se não houver efetivamente uma cultura orientada para o conhecimento, nada disto acontece. E referenciando estes 3 aspectos, eu referenciei-me apenas a 3 dos aspectos que eu considero que são facilitadores e que importa pôr em ação quando nós queremos desenvolver os processos de gestão de conhecimento, sobretudo numa lógica de desenvolvimento dos colaboradores. A liderança tem que ser virtuosa, a liderança tem que ser comprometida, a liderança tem que ser de empoderamento, a liderança tem que ser de serviço e não pode ser tóxica. E muitas das nossas empresas estão repletas de líderes tóxicos, de líderes que estão, sobretudo, muito autocentrados nos seus objetivos, nas suas metas pessoais e muito pouco preocupados com o conjunto de pessoas que, no final, é quem torna os próprios objetivos desses líderes possíveis. Portanto, não há, este é outro pressuposto, não há the one best way, isto é, a melhor forma de gerir o conhecimento. Cada organização tem a sua própria identidade, cada organização tem a sua especificidade e, com base num conjunto de conhecimento que é geral e que nos dá as bases para podermos tomar a decisão, depois há que ajustar os processos ao tipo de liderança que temos, ao tipo de cultura que temos, ao tipo de processos de comunicação que nós temos internamente na organização, porque só com líderes comprometidos, só com uma cultura que permeia e não pune, que aceita o erro, porque o erro está intimamente associado à tentativa de se fazer bem. Nem sempre acertamos. E se uma organização pune quem erra, está a dar sinais evidentes de que não está orientada para a aprendizagem, não está orientada para o conhecimento. Por outro lado, uma gestão de pessoas que permeia o trabalho individual, os objetivos individuais, não está a organizar-se internamente no sentido de estimular o compartilhamento de conhecimento. Então, se eu permeio o rendimento e o desempenho individual, quem é que vai querer compartilhar conhecimento? E eu volto aqui, daqui a bocadinho, para falar acerca disto convosco. Portanto, eu diria que facilitadores são, para hoje, as questões da liderança, quando ela é virtuosa, as questões da cultura, quando é orientada para o conhecimento, e, efetivamente, o comprometimento da equipe de liderança da organização para com a gestão do conhecimento. Disse-vos que eu iria fazer a ponte íntima com o desenvolvimento dos colaboradores. E o desenvolvimento dos colaboradores acontece de múltiplas formas. Eles próprios são responsáveis, os responsáveis primeiros, pelo seu próprio desenvolvimento. Mas as organizações, quando empreendem processos de aprendizagem, ou processos ou sistemas de gestão do conhecimento, estão muito preocupadas, aparentemente, pelo menos, eu quero crer que a maioria genuinamente, em alcançar metas organizacionais, metas de aprendizagem organizacional, este é um outro tema de que poderíamos falar, mas simultaneamente com a consciência de que as metas de aprendizagem organizacional não se alcançarão jamais sem que a aprendizagem ocorra ao nível dos indivíduos, ao nível das equipes, ao nível, e que depois se projeta para a organização como um todo. Então, este desenvolvimento das pessoas, o Nuno até gosta de chamar que é o desenvolvimento, que é retirar as pessoas da sua zona de conforto. Elas estão muito envolvidas naquilo que sabem, naquilo que já aprenderam, naquilo que já fazem bem, muito envolvidas, muito ali, muito quietinhas e confortáveis, e é preciso ir lá desafiá-las para saírem da sua zona de conforto, para se desenvolverem e correrem riscos que conduzem a novas aprendizagens, a novos conhecimentos. Isto só é possível se a tal gestão de pessoas, se os tais líderes das companhias estiverem muito conscientes de que investir nos processos de desenvolvimento das pessoas é isto mesmo, é investimento e não custo. Porque a maior parte das vezes o que acontece é que as empresas, as companhias, quando
precisam de fazer cortes, o primeiro corte que fazem é nas pessoas. E, portanto, dão aí também um sinal de que, efetivamente, para elas, as pessoas não são o mais importante. Nenhuma organização evolui, nenhuma empresa evolui, se não evoluírem os seus recursos humanos. E à medida que evoluem as suas pessoas, evolui também a organização. É uma aprendizagem que conduz à outra. Se nós queremos aprendizagem organizacional, nós temos que ter pessoas desenvolvidas. E quando desenvolvemos as pessoas, desenvolvemos as empresas e levamos-las mais longe. Disse-vos eu que tínhamos aspectos, eu só gostava que me lembrassem o meu tempo, porque eu começo a falar, eu não sei quanto tempo já gastei, eu sei que aqui são... Você tem ainda 14 minutos. Ok, então posso ir com um pouquinho mais de tranquilidade, isto se for a meia hora. Estava eu a dizer-vos que os sinais que se dão às pessoas de que estamos em dificuldades, então nós fazer cortes nos salários, vamos despedir pessoas, vamos fazer cortes nos processos que conduzem à aprendizagem e ao desenvolvimento. Então aí é uma lógica de gestão das organizações e de gestão das pessoas que é tudo menos orgânica, menos um sinal de que, de facto, é com as pessoas que nós vamos ser capazes de superar a crise. É com as pessoas que nós vamos ser capazes de encontrar novas respostas. Não é sem elas, mas é com elas. E este permanente sinalizar de que as pessoas são mesmo o mais importante é um sinal da cultura orientada para o conhecimento que as pessoas mais precisam de identificar. Eu disse-vos que a liderança, o comprometimento dos líderes e a cultura são facilitadores dos processos de gestão de conhecimento e, portanto, também daqueles que têm que ver com a criação e com o compartilhamento, porque só compartilhando o conhecimento é que nos desenvolvemos. Raramente uma pessoa a sós, de si para si, consegue uma grande evolução. A maior parte das pessoas consegue desenvolver-se se o fizer em cooperação, em colaboração. Daí que a gestão do conhecimento e os processos de criação, compartilhamento e utilização são processos essencialmente cooperativos. Mas eu agora vou-vos falar de alguns dilemas. É assim. Leonor, Sim? Desculpa, eu calculei errado. Você tem mais 6 a 9 minutinhos. Eu falei errado, tá? Ok, não há problema, não há problema. Desculpa. Eu acho que eu consigo resolver a questão, sem stress. Então, eu estava a dizer-vos, tendo-vos falado de alguns aspectos que são facilitadores, e sem ignorar que aquilo que é facilitador também se pode transformar num advogado do diabo e passar a ser complicador, quando deixa de ser cultura orientada para o conhecimento, para ser uma outra cultura orientada para tudo menos para o conhecimento, quando passamos a ter líderes orientados para tudo menos com o comprometimento com os seus colaboradores. Portanto, tudo que facilita também pode ser complicador. Mas há alguns aspectos associados ao desenvolvimento dos colaboradores e a esta aprendizagem que quer as pessoas, quer as organizações, as empresas têm que fazer, que são verdadeiros desafios. Então, como já tenho pouco tempo, eu vou-vos falar essencialmente de 4. Dizia-vos eu há pouco que o compartilhamento é através da criação e do compartilhamento de conhecimento que nós melhor nos desenvolvemos. E as organizações e as empresas têm pessoas extraordinárias em termos de conhecimento, seja ele de natureza tácita, seja ele de natureza explícita. Mas, sem processos internos adequados, quem é que vai compartilhar conhecimento quando conhecimento é poder? O que é que me pedem para compartilhar? O que é que eu ganho em compartilhar o meu conhecimento? À partida, perco mais do que ganho. Então eu partilho o conhecimento e depois o outro vai saber tanto quanto eu, vai ter tanto ou mais relevância dentro da organização como eu, como é que as organizações, as empresas resolvem este problema. Tendo uma cultura orientada para o trabalho em equipa, para os prémios em equipa,
para tudo aquilo que seja remuneração, retribuição, reconhecimento do trabalho cooperativo. No entanto, não deixando de ser capazes de reconhecer o contributo singular de uma ou de outra pessoa que ajuda a que essa cooperação aconteça mais e aconteça melhor. Portanto, pedir às pessoas para partilhar conhecimento, sem pensar como mostrar-lhes que ao compartilhar esse conhecimento não vão perder o seu poder, mas vão ganhar reconhecimento, é um grande desafio e é um grande dilema para as organizações. Outro, até hoje, todos os artigos que se publicam sobre compartilhamento de conhecimento, nenhum deles, pelo menos que eu saiba até hoje, nenhum deles refere até que ponto é que aquilo que está a ser compartilhado é um conhecimento útil, é um conhecimento de qualidade, é um conhecimento que tem evidências de ser aquele que conduz ao desenvolvimento das pessoas e que conduz ao desenvolvimento das organizações. Mede-se apenas, ou pergunta-se apenas, se as pessoas compartilham. A minha grande questão é, como é que nós temos a certeza que, quando as pessoas se disponibilizam a compartilhar e a desenvolver-se cooperativamente, estão a compartilhar aquilo que é útil, estão a compartilhar conhecimento fiável, confiável e de qualidade. Este é o outro dilema. Porque permitam, muitas vezes, aquilo que se compartilha é muito provavelmente desligado das reais necessidades de desenvolvimento das pessoas e das reais necessidades de desenvolvimento das organizações. Associado a este aspecto está um outro. Para nós, se nós identificarmos que afinal aquilo que compartilhamos nem sempre é aquilo que precisávamos de compartilhar, mas nós compartilhamos até de uma forma genuína e honesta o que sabemos, mas já concluímos que o que sabemos não é aquilo que é mais útil, não é aquilo que contribui mais para o nosso desenvolvimento e para o desenvolvimento das nossas equipas e da nossa empresa. Como é que eu posso desaprender? Como é que eu me disponibilizo a sair da tal zona de conforto que eu vos falava há bocado? E como é que eu, permitam uma metáfora um bocado forte, deito para o lixo, faço delete daquilo que não serve mais. Em tempos se calhar terá servido, se alguma vez serviu, mas agora não serve mais. E eu tenho que me despojar, despir daquilo que eu sei, para estar disponível e de mente aberta a receber algo de novo. Este é outro desafio. Como é que eu desaprendo? Como é que eu aceito perder aquilo que já sei, desaprendendo-o para adquirir algo novo e que é útil e que é fundamental e que vai conduzir ao meu desenvolvimento. E agora, para terminar, senão a Isabela daqui a bocadinho já está ali muito nervosa, termino com um desafio que me ocorreu hoje quando refletia para falar aqui um pouco convosco e que tem que ver com o seguinte. Quando eu falo de compartilhamento de conhecimento e quando eu falo com os meus alunos e com os meus colegas, com o meu grupo de pesquisa, sempre falamos de como o compartilhamento do conhecimento tácito, e eu digo apenas o conhecimento é tácito, é aquele que nos corre nas veias e no corpo. A gente sabe que o tem, a gente sabe como conduz, como dirige um automóvel, mas não sabe explicar muito bem como. Eu sei andar de bicicleta, mas eu não sei ensinar ninguém teoricamente a andar de bicicleta. Este é um conhecimento tácito. E eu sempre digo que o conhecimento tácito, eu e outros colegas dizem que o conhecimento tácito dificilmente se partilha sem que ocorram processos presenciais. Remotamente é muito difícil compartilhar conhecimento tácito. Então eu deixo-vos com o maior dos desafios que hoje me ocorreu. Como é que nós, num tempo de pandemia, num tempo de incremento do trabalho remoto, que parece ter vindo para ficar em muitas empresas, como é que nós vamos resolver este dilema? Como é que nós vamos resolver o dilema de não podendo estar não podendo estar em presença? Como é que nós vamos resolver, ao nível da gestão do conhecimento, a grande proeza que é
aprender a compartilhar conhecimento de natureza tácita. E agora, para terminar, deixo a dica ao Nuno e digo, falar de desenvolvimento das pessoas é algo absolutamente fundamental, é algo que ocorre em contextos muito especiais, e os contextos muito especiais são contextos de dignidade, são contextos de trabalho decente. Obrigada.